Para com isso. Entenda. Tem algum homem com uma luva? Algum homem que tem alguma luva? Nenhum homem tem uma luva. Não? A irmã tem uma luva. Traga-me aqui a sua luva, irmã. Por favor. Espera aí. Essa luva é sua? Espera aí, irmã, desculpa. Vou ficar aqui, sobe os dois. Vem cá, Pedro, sobe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essas duas luvas representam os irmãos? Só se aparecer no grupo da vida dele e perguntar: e quem é a luva que foi esquecida no prédio? Vai aparecer a pessoa. Mas a questão que entra aqui é: muitas vezes nós somos como essa luva. Nós éramos como essa luva. E somos como essas duas luvas. O que aconteceu? Essa é a sua. E essa é do irmão. Você vai pôr na sua mão, por favor. Essa luva, ela representa você. A questão que entra aqui é que essa luva ela era vazia. E essa luva, muitas vezes, ela se perde. Muitas vezes ela anda de qualquer forma. A luva anda, Cris? Não. Mas aparece na mão de outra pessoa. E o que acontece? Essa luva aqui, ela por si só, ela vazia, ela é maleável. Ela vazia, ela não tem valor nenhum. Mas quando ela passa para a mão do irmão e da irmã, fica muito mais fácil de entender de quem é. Então entenda, o Senhor, Ele está com você, o Senhor preencheu o vazio que havia dentro de você. Hoje você tem Deus dentro de você. Então essa luva aqui, entenda, você e eu, nós estamos com Deus dentro de nós. Então você não anda de qualquer forma. Imagina, essa luva pode fazer assim: agora eu vou embora porque eu não quero estar aqui. Não, ela só vai quando você for. Essa que é a questão. Quando Cristo, Ele se torna um só com você, quando você e eu entendemos isso, fica mais fácil. O Pedro está a movimentar a mão. Mas essa luva vazia, ela, entre aspas, ela movimenta conforme qualquer um faz. Mas quando Deus está na sua vida, Ele controla. Há um controle de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida. E eu preciso entender isso. Eu sou como uma luva e contenho Deus. Então entenda, eu e você não podemos andar de qualquer forma. Então, se há um propósito, há uma visão sobre a tua vida, nós precisamos seguir isso. E Deus deixou na palavra dele algo concreto, algo certo, algo direcionado. E você e eu precisamos entender isso. Então, se há um propósito divino de Deus na sua vida, seja como essa luva. Entenda, eu sou controlado e guiado pelo meu Senhor. Amém? Obrigado pelos irmãos. Uma salva de palmas para eles. Então, uma das coisas que nós precisamos perceber é que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Então, um princípio básico que eu preciso entender dessa palavra é que eu não ando de qualquer forma. Então, se eu tenho um propósito, eu tenho um rumo. Se eu tenho uma direção, eu tenho um rumo. Amém? Então você tem que entender que Deus criou eu e você para ser como o vaso. Então o vaso ele é quebrado, ele é quebrantado. Só que ele contém algo. Todo vaso ele precisa conter algo. Então se você e eu somos como o vaso, é o Senhor que te enche, é o Senhor que te transborda. Quantos aqui querem transbordar do Senhor? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que eu preciso ter o quê? Propósito. E todo propósito ele tem que ter princípios. Já viu pessoas que andam sem princípios? Alguém já viu alguém sem princípio? Então eu vou falar sobre casamento. Qual é o maior princípio do casamento? Você vai falar amar, fazer compra, dizer sim toda hora. O maior princípio do casamento é Cristo no centro. Esse é o princípio da nossa vida, a vida do casamento, da minha empresa, de tudo que eu tenho, o princípio tem que ser Cristo no centro. Amém? Então, assim, uma das coisas que acontece é, o que mais te enfurece foi aquilo que Deus te designou para fazer. Já viu aqueles irmãos que Deus fala assim, vai lá, vai falar para aquele irmão lá de Jesus. O irmão, eu? Quem? Eu? Não.
O Gabriel vai no meu lugar, porque ele é mais jovem do que eu. Não, eu vou usar o Pedro Cubijan, que ele é mais jovem ainda. O Guedes, que é mais jovem ainda. Você vai passando para outra pessoa. A questão é, você começa a ter medo. Nós continuamos e vamos continuar tendo medo. Só que isso, o que acontece? Ele enfurece a pessoa. Muitas vezes você está enfurecido. Ai, Deus falou para mim, eu não sei como é que eu vou fazer. Mas entenda, tem algo aqui diferente que fala, o que mais te causa compaixão foi aquilo que Deus te designou para lidar. Então, muitas vezes, você não quer fazer aquilo que você foi chamado. Muitas vezes nós não queremos fazer aquilo que nós fomos chamados. Mas entenda, o Senhor é contigo. O Senhor está contigo. Como eu lido com o irmão do meu lado? É fácil lidar com o irmão? Nossa, a igreja ficou em silêncio. Ô Senhor. Entenda. Começa a olhar para ele como Cristo vê. Começa a enxergar como a palavra diz. O que a palavra diz que você é? Aceito, justificado. Você consegue entender isso? Aí eu te pergunto outra vez, qual o seu propósito? Você pode resumir numa frase qual é o seu propósito? Nossa, essa palavra está muito pesada. Entenda, nós vamos agora entrar em alvos para o ano de 2025. E aí, qual o teu propósito? Você tem um propósito de vida? Você tem algo que você vai fazer no futuro? Algo interessante que vai ficar aqui agora sobre a palavra de Deus é Atos capítulo 20, versículo 24. Projeta aí para mim, por favor. Entenda, nós precisamos permanecer no Senhor. Olha só o que ele diz aqui. Você pode me ajudar a ler? 1, 2, 3 e... Nada considero a vida para mim mesmo. E o quê? Para o quê? Para o evangelho do quê? Por que muitas vezes nós trazemos condenação para as pessoas? Por que muitas vezes o seu propósito é trazer graça? Ah, mas você não sabe o que esse irmão faz. Traz ele para Cristo. Tá? Falar isso com o irmão. Eu não sei mais o que fazer. Eu sei. Vai orar. Vai gerar. Vai declarar. Vai chamar a existência. Moisés chega em frente ao mar. O Senhor já tinha dado uma palavra para ele. O que ele foi fazer? Orar. Mas não foi para isso que ele foi chamado. Naquele momento, declarar. Ele só precisa dar uma voz de comando. Muitas vezes na sua vida você vai precisar dar uma voz de comando. Estávamos aqui, o irmão estava orar aqui pelas finanças, orar sobre propósito, orar sobre portas abertas. Como que você ora pelas portas abertas? Senhor, abre aquela portinha bem pequenininha. A gente limita a Deus. Onde é que está isso na Bíblia? Aquela mulher, ele fala assim, vai lá, busca os vasos todos que tiver, que hoje há azeite. Ô irmão, se alguém falasse para você assim, ó, hoje, na sua casa, vai da torneira só sair azeite do mais puro. Era caminhão-pipo, era tudo que tivesse. Enquanto eu pudesse, depois eu pago. Pegava tudo emprestado. Por quê? Eu não posso limitar o poder de Deus. Entenda, não limite o poder de Deus na sua vida. Amém? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre visão. Mas antes de eu falar sobre visão, entenda, tenha cuidado que o diabo quer arruinar o propósito de Deus na sua vida. Uma das coisas que o diabo quer fazer é arruinar o propósito de Deus. No teu casamento há propósito de Deus? Você está aí com o seu cônjuge? Olha para ele. Fala assim, ó, tem propósito de Deus na nossa vida. Olha para esse irmão que Deus pôs aí do seu lado e diz assim, ó, tem propósito de Deus em nossas vidas. Você crê nisso? Então a primeira coisa que eu preciso ter é o quê? Propósito. Agora pergunta esse irmão aí, há propósito de Deus na sua vida? Ele respondeu pelo menos um amém?
Agora vamos falar um pouquinho sobre visão. Alguém sabe a visão da nossa igreja? Então você vai falar comigo. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Onde o quê? Membro. E aí? Extensão do quê? Conquistando o quê? Mas para que tem esse alvo? Onde é que ela está na Bíblia? O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Quantos aqui são vencedores? Por que eu sou vencedor? Por causa de Cristo. Ele venceu. Ah, mas você não sabe, a minha vida está tão difícil. Aí você anda com a cabeça baixa. Esses dias agora eu estava explicando aos irmãos sobre oração. Tem uma oração de reverência, que a gente ora, até falado aqui sobre abaixar a cabeça, por causa da palavra. Mas entenda, quando você for falar para o teu pai, entenda que ele está aqui dentro. Olha para o alto. Jesus, quando ia multiplicar, o que ele fazia? Olhava para o alto e dizia o quê? Graças o quê, irmão? Te dou. Então dê graças ao Senhor por esse marido maravilhoso que o Senhor te deu. As irmãs falaram muito amém, muito baixo. Oh Deus. Vai, amém, Maria Célia. Dá glória. Ah, mas é tão difícil a pedra no meu sapato. Dá glória. Vai sair essa pedra, não ele da tua vida. Ah, mas você não sabe aquela toalha. Cris, você vai falar sobre propósito ou sobre casamento? É porque é propósito. Muitas vezes nós paramos por causa de um problema. E muitas vezes a visão ela fica distorcida por causa de um problema. Quantos aqui já tiveram problema com os irmãos aqui da igreja? Deixa eu levantar meu outro braço. Perna. Mas e aí, parou? Mas e aí, vou deixar de comungar, não é? Estar junto. Vou deixar de estar perto. Para isso você não precisa casar. Ela conhece os seus defeitos. Ele conhece os seus defeitos. A questão que entra aqui é, quando eu começo a olhar a imagem e semelhança de Cristo, fica mais fácil. Vai para uma célula, vamos para uma célula. Aí você já chega no meio do caminho, aquele irmão chato vai estar lá. Ô Senhor da glória, misericórdia, tira ele da minha vida, Senhor. Que ele possa não estar nessa célula hoje. Ou que aquela irmãzinha que não traz nada no lanche, que ela não venha. Está ali fazendo nada, Senhor. Você está vendo? Você vai pondo barreira por causa de simples coisas que trazem trava. Só que aí é que está. A visão ela é clara. O nosso encargo não é cargo, não é bolo, não é estar, não é fazer, mas sim entender quem é Cristo. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro. Por isso que quando eu vou para uma célula, já começou, Senhor, usa-me naquele lugar. Quando eu for compartilhar da minha experiência com a palavra, eu possa transbordar na vida de alguém. Aí você já chega sorrindo, aí você recebe aquele abraço do anfitrião, que o anfitrião é recepcionista, aí ele fala, seja muito bem-vindo, que o Senhor, peraí, volta aqui, seja muito bem-vindo e traga mais gente. Isso aqui é poderoso. Só que a questão que entra aqui é, quando nós perdemos o propósito, nós não entendemos o propósito, a visão fica distorcida. Entenda, uma visão bem clara. E a visão de Deus ela é bem clara. Então você vai perguntar assim, o irmão aí do seu lado, o que você vê e enxerga em Deus? Você consegue ver o fim antes de começar? Uau! Ou você acha que você está aqui por quê? Irmãos, entenda, o fim é melhor do que o começo. Quantos aqui creem que vai estar com Cristo? Mas tem que cumprir algo. Tem algo que o Senhor te chamou para fazer. A imagem do futuro traz paixão, química, vigor, entusiasmo, empolgação, motivação, o combustível do propósito. Entenda,
Você e eu precisamos entrar nisso. Você precisa perceber que há um futuro. Por isso é que você faz alvos. Quantos aqui tem alvos para 2025? Alvos impossíveis. É impossível isso. É para isso que Deus entra. Porque o possível você faz. Se eu perguntar aqui às mulheres, você sabe cuidar de uma criança? Ela sabe. Já está dentro dela. Aí chega aquela parte mais difícil da aborrecência. Quantos se identificam? Amém. Obrigado por não deixar só. Aí como é que você faz? Todos os meus instrumentos estão limitados a mim. Mas o maior instrumento que eu e você temos é a palavra. E a palavra de Deus é que me instrui, que me traz direção, fica mais fácil. Por que eu digo isso? Porque não é fácil hoje lidar com uma pessoa. E os filhos, eles são uma bênção. Então, um alvo que você deve ter é filhos à imagem e semelhança. Ah, mas eu tenho que montar aqui uma equipe de discípulos. Filhos à imagem e semelhança. Fica mais fácil a pessoa servir, fica mais fácil a pessoa estar junto, fica mais fácil a pessoa estar aqui. Então, uma das coisas que eu sempre faço junto com a minha equipe é orar. Vamos orar, reunião de discipulado, junta todo mundo, põe um na roda, vamos orar. Por quê? Porque senão eu vou lá, vou falar as minhas experiências. Elas são boas, ok. Mas a maior experiência que eu preciso ter é com Cristo. Essa experiência de Cristo, ela é eterna. Ela não passa. Ela vai de glória em glória. Amém? Quantos aqui têm uma experiência com Cristo? Quantos aqui tiveram uma experiência hoje de manhã com Cristo? Um louvor. Uma abertura. Ai não, porque eu não me arrupiei. Eu não tive experiência. Ah, por favor. Você está definindo Deus por causa de um arrepio. Não, porque eu não rodei. Ah, por favor. A minha maior experiência que eu tive é, entrei nesse corredor, as pessoas que estavam servindo, elas disseram, seja muito bem-vindo. Mas não fala que é imagem e semelhança? Então, a imagem e semelhança manifestou hoje nesse corredor. Ah, mas é porque Deus vai deixar, quando o pastor Rogério fala sobre a folha. Se aquela folha cair, Deus está comigo. Se aquela folha não cair, pelo amor de Deus, irmão, cai folha. Espera que o outono é o outono, não é? Que cai folha. Fica ali, espera de folha, você vai buscar um bocado dela. Mas não entenda, se Deus tem um propósito, Deus tem uma visão na sua vida. Então, a visão da igreja, ela é edificar uma igreja de vencedores. Então, se nós falamos que há vencedores, nós precisamos entender que a derrota, ela não pode falar sobre a tua vida. Então, eu sou mais que vencedor em quem? Em Cristo Jesus. Se eu sou mais vencedor em Cristo Jesus, eu tenho que viver uma vida de vencedor. Aí a pessoa define a vitória dela como um Mercedes, um Lamborghini. Deixa eu falar para você, eu vim de uma família muito simples. Muito, muito simples. Pai e mãe separados, aí começa. Só que aí é que está. Uma das coisas que minha tia sempre fez é, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Era melhor, pior, eu não sei. Eu sei dizer que foi plantado algo sobre a minha vida. Ah, mas você não sabe a confusão que tinha na minha casa. A questão que entra aqui é, ela queria trazer para um propósito, para uma visão, e entender que no futuro há um alvo. E fui alvo dela. E vivo isso hoje. Se eu estou aqui hoje, principalmente por causa de Deus, mas a minha tia, ela gerou, ela orou, ela declarou. Amém? Olha que interessante, projeta para mim Mateus capítulo 7, versículo 7. Pergunta esse irmão que está do seu lado, você tem uma visão? Ah, mas eu vou abrir um negócio. Irmãos, eu vou falar para você. Se você for ouvir todo mundo para abrir algo, você não abre. Por quê? Porque vem o medo.
Como que eu vou pagar? Como eu começo a limitar Deus novamente. Como que eu vou fazer? Como vai ser? Entenda, uma das coisas que eu estou pedindo ao Senhor é, traz uma visão. Porque se for só para fritar pastel, por favor. Eu tenho uma pastelaria, desculpa. Só para isso? Só para isso que o Senhor me chamou? Será que quando entrar alguém naquela pastelaria, não vai conhecer Cristo? Se é imagem e semelhança, nós somos três. Três cristãos que trabalham ali. Onde estiver 2 ou 3 ou mais reunidos, quem está presente? Cristo. Então Cristo tem que aparecer. Amém? Mas eu não sei como fazer. Ele vai falar aqui, Mateus 7,7. Diz o que? Você vai ler e depois você vai declarar isso. Pedir. Buscai. Batei. Agora olha para esse irmão aí do seu lado e declara isso na vida dele. Fala, pede. Busca. E receba. Se você pede, o que ele está a dizer aqui, Pois todo que pede o quê? Fala para esse irmão do seu lado, não limita Deus. Mas é tão difícil. Está limitando Deus. Para com esse negócio de difícil. Eu estou testando o meu corpo ao extremo. Coitado dele. Está entrando em colapso. Liderar. Empreender, cuidar de filho. A vigília é forte. Mas entenda uma coisa, todo dia de manhã eu creio que o Senhor renova as minhas forças. Eu preciso entrar nisso, eu preciso perceber isso, porque senão fica difícil. A primeira coisa que eu faço é o quê? Desistir. Quem aqui é líder de célula? Faz assim. Quantas vezes você pensou em desistir? Não precisa falar. Eu respondo por você. Milhares de milhares. O irmão que esqueceu o lanche. Senhor, multiplica esse sumo aqui. Que era para 30, só veio 2. Acontece. Só que o problema, ele está definindo quem é Deus. E não era para ser assim. Entenda, Deus, Ele é bom. Irmãos. Deus, Ele é bom. Se Deus é bom, Ele vai fazer. Quantos aqui tem negócio? Só faz assim. Vou falar depois de quem trabalha para outro. É difícil empreender? Mas aí o que você faz? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Dá glória. Porque quando você for fazer o seu alvo, a primeira coisa que você vai botar lá é: Deus, eu preciso do milagre. Ele sabe. Põe, Deus, eu creio que o Senhor é bom demais na minha vida. Aleluia. O Senhor é tão bom. Bondade e misericórdia me seguirão. O quê? Olha para esse irmão e diz assim, bondade, misericórdia, te seguirá todos os dias da sua vida. Creia, pelo amor do Senhor. Você está pregando para quem? Para mim. Porque muitas vezes eu começo a limitar Deus. Muitas vezes eu começo a olhar para as circunstâncias e falo assim, e aí? Eu apelidei a loja onde eu tenho o meu negócio de Caverna de Adulão. Quem lê a palavra vai perceber o que significa. Só que eu creio que dali vai sair um grande exército. Dali tem propósito. Dali tem rumo. Dali tem direção. Mas e aí? Deus proverá. A questão é, não limite Deus nos seus alvos. A questão é, não olhe para os seus alvos como algo que Deus não possa fazer.
Eu vejo os irmãos muitas vezes fazendo alvo para casamento. Senhor, me dá um irmão bonzinho. O irmão bonzinho vem. Para Deus, nada é impossível. Mas ele não é tão bonzinho assim. Você só falou bonzinho. E ele está sendo bom. Ninguém é bom. Tem alguém aqui que é bom? Quem é bom? Deus. Mas Deus não está dentro dele? Você vai ter que olhar para Cristo para ver bondade. Olha só como é que começa a mudar a visão. Porque assim, senão nós não ficamos em nenhum lugar. Eu não gostei muito da palavra de hoje. Eu vou visitar umas 30 igrejas. Eu estou a falar isso que eu fazia isso. Eu passei pela... não posso falar nome. Passei por uma, passei por outra, fui passando. Tem alguém falando glória a Deus aí. Amém. Só que a questão que entra aqui é, eu não parava em lado nenhum. Como que eu quero ter propósito? Como eu quero ter visão? Como eu quero ter direção se eu não consigo ficar em algo? Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso avançar. O problema todo que acontece é, a Célia não falou hoje comigo. Aí o culto já não presta, o louvor já não presta. É hora que você tem que quebrantar. Desculpa, a Glícia está aqui e não veio, glória a Deus. Não é por ela não ter vindo, é porque eu vou falar dela. Mas ela vai ver. O que acontece? A Glícia muitas vezes vinha falar comigo, eu falava assim, põe a cara no pó, vai orar, vai declarar, vai chamar a existência. Porque senão você não vai parar em lado nenhum. Nem todo mundo você vai conseguir se identificar. Amém? Aí você pergunta a esse irmão aí, qual é o seu alvo para 2024? Ele vai falar milhares de milhares. Então, se o nosso encargo é de ficar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro, você tem visão e direção. Então, se você tem uma direção e uma visão, nós vamos entrar na palavra. Então, a palavra ela deixa bem clara. Quem é Cristo na sua vida? Nós cantamos um louvor aqui. Tem um pastor na internet que ele está pegando pesado por causa desse louvor. Que eu largarei tudo, que eu queimarei tudo para viver o propósito. Irmão, isso é muito forte, porque liderar é algo que é sobrenatural, é dependência toda hora. Uma hora o irmão chega sorrindo na cela, uma hora ele chega mal-humorado. Aí quando ele chega mal-humorado, você esquece o restante, está sorrindo para olhar para o irmão e perguntar, será que ele está bravo comigo? Será que eu fiz alguma coisa? Será que... irmão, ele acordou mal. Eu estava fazendo esses tempos atrás um evento de casal, chegou o irmão emburrado. Chegou lá, sentou, porque tinha uma dinâmica do morango. Eu não vou contar não, porque vale a pena. Tinha uma dinâmica. Aí o que acontece? Esse irmão pegou, fez de qualquer forma. Eu não deixei de fazer o evento. Ele ia estragar o evento? Ele ia atrapalhar o evento? Não, eu continuei. Tinha outras pessoas que precisavam comer daquela palavra. A questão que entra aqui não é eu não vou abandonar a pessoa, depois eu resolvo. Mas naquele momento tinha pessoas sedentas e precisava resolver. A questão que entra aqui é, muitas vezes o problema, ele define quem você é. E não era para ser assim. A palavra de Deus tem que definir quem você é. Amém? Olha para esse irmão que está aí do seu lado e diz assim, a palavra de Deus define quem você é. O fotógrafo está correndo aqui, porque eu já fui para lá, fui para cá, e ele está que pega na câmera. Amém. Isso é bom, meu irmão, Deus te use. Então, pergunta a esse irmão, se ele tem alvo, você vai falar assim para ele, irmão, esses alvos que você tem Cristo no centro? Aí eu vou pegar aqui nos jovens. PlayStation 5. Tem propósito? Já começou essa palhaçada. Estou falando jovem porque eu já gostei de jogos. Alguns jovens a mais também gostam.
Só que aí que está. Eu não falei sobre a questão do bolo. Eu não falei sobre a questão de comer. Traz a pessoa para o teu lado. Fala assim, vamos jogar, cuidado com o jogo. Porque muitas vezes a pessoa ela começa a entrar na tribulação porque perdeu. Mas traz essa pessoa para um convívio, mas apresenta Cristo para ela. Eu lembro um pastor que ele falou assim, ele estava falando que ele estava jogando, ele é da videira. Estava jogando, e nesse jogo online, ele falou assim, vamos orar para jogar. Só que ele sabia que tinha mais um cristão. O outro lá do fundo, amém! Eu falei, opa. Ele falou, opa, tem mais um cristão. E ele falou, vamos orar. Nisso que ele orou, o jogo se transformou em conversa. E eles começaram a perguntar, quem é Deus? Quem é isso? Quem é aquilo? E ele começou a pregar do amor de Deus sobre a vida dessa pessoa. Entenda, tudo que você faz tem que ter um propósito. Tudo que você faz tem que estar Cristo no centro. Porque senão nós vamos viver uma vida banal. E no fim, o que acontece? Essas pessoas, uma delas aceita Jesus como Senhor e Salvador. Um jogo. Eu estou a falar isso porque muitas vezes nós discriminamos. Aquilo que nós não gostamos, nós discriminamos. Eu tinha um problema com um carro da marca tal. Não vou falar o nome porque tem irmãos que têm. Toda vez que eu via um homem, o irmão comprava e ficava assim, misericórdia, Senhor. Cuida da vida dele e do mecânico. O que é isso? É falar mal. Porque eu tive mais experiência, a pessoa vai ter também. A minha oração devia ser, Senhor, abençoa a vida do meu irmão. Multiplica na vida dele. Porque pode ser com ele não dê nenhum problema. Então você compra um carro estragado. Então não defina as coisas por aquilo que aconteceu com você, mas sim aquilo que Cristo é. Então, às vezes foi o Senhor que deu o carro para ele. Então o Senhor que vai cuidar. Estava falando isso para o irmão virou para mim e falou assim, seu carro bebe muito. Falei, por acaso, não. Mas o mesmo que deu, ele é fiel para cumprir. Ele vai dar o gasóleo também. Deus não dá nada incompleto. Eu estou a falar isso porque nós temos alvos. Quantos aqui têm alvos? Como que você vai escrever os seus alvos? Crise. Mas eu estou em crise. Começa a escrever desde já no papel. Alvo para o meu casamento. Imagem e semelhança de Cristo. Alvo para minhas finanças. Cristo no centro. Porque senão fica difícil. Amém? Você consegue enxergar Cristo em todas as áreas da sua vida? Então, o que são alvos? São metas, meio, veículo para alcançarmos a visão e o cumprimento do propósito. Devemos ser específicos, claros, objetivos, tangíveis, realistas. Mas você falou agora que Deus não é impossível. Vou falar para você, eu já vi gente se frustrando. Teve uma irmã que saiu aqui da igreja porque ela falou assim, o meu alvo é tirar a carta de condução. Só que ela entrou na rotunda, nem vou falar o nome da rotunda não. Ela entrou nessa rotunda, só que ela tinha que ir mais para a esquerda, ela entra direto. E o instrutor, o coordenador lá, pegou no volante, ela reprovou. Qual foi a atitude dela que você acha que ela fez? Aí você vai pensar assim, que você é crente. Ela orou, declarou o Senhor, chamou a existência, não saiu da igreja. Porque Deus não estava com ela. Você já viu como é que as pessoas fazem? Por causa de um simples problema, ela saiu da igreja. Falou, não, Deus não está comigo. Peraí, você reprovou por causa de uma escola de condução? Um Deus grandão é definido por causa de uma escola de condução? Misericórdia, miseriqueima no caso. Oh Cristo, você acha que uma escola de condução vai definir quem Deus é? Meu irmão reprovou, fala assim, Senhor, reprovei, foi uma falha minha, reconheço. Mas o Senhor vai dar o recurso, o Senhor vai dar o instrutor, o Senhor vai fazer e as coisas vão funcionar em nome de Jesus. É uma dificuldade para entender que Deus é bom. Se Deus é bom, irmão, não limite a Deus.
Creia, o Deus do impossível manifesta sobre a tua vida. Obrigado pelo amém. O Deus do impossível manifesta sobre a tua vida. Assim conseguimos priorizar os alvos corretamente. Não deixamos que outras coisas concorram com propósito. Então entenda, cuidado com algo que concorra a propósito. Então eu estava falando algo aqui e reparei, uma coisa você já viu que pessoas perdem tempo da vida dela com algumas coisas? Eu estava falando sobre PlayStation, eu vou dar o exemplo de televisão. 5 horas, 12 horas, maratona Netflix ou daí por diante. Só que você pergunta a pessoa, você orou? Você chamou a existência? Porque assim, a nossa vida para semear é preciso orar, gerar, declarar. Quem te garante que aquele fruto vai dar certo? O Senhor. Então eu preciso chamar o autor e consumador de uma boa obra na minha vida. Você crê nisso? Então vira para esse irmão e diz assim, nós vamos semear, regar, colher e voltar a plantar. Amém? Mas quem vai dar o fruto? O Senhor. Eu creio que todo fruto ele tem uma semente, a maioria deles. E eu creio que nós precisamos desse fruto. Se eu te desse uma maçã, o que você faria? Comeria, supostamente. A semente, você planta. Olha só como é que Deus é bom. É só mudarmos a forma de ver. Como você enxerga Deus. Como nós enxergamos Deus. Amém? Então não deixa que as coisas definem aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então assim, somente estabeleça alvos de acordo com o propósito e com a visão. Então não estabeleça alvos que venham te tirar do propósito. Eu via irmãos, a gente tinha uma questão de oração que nós fazíamos, e nós orávamos por trabalho. Eu sou bem específico com oração de trabalho. Tem gente que ora, Senhor, dá o trabalho para ele, amém. Não. Senhor, dá um trabalho para ele que ele consiga estar numa célula, consiga estar no culto, consiga estar no discipulado, consiga estar junto. É mais fácil. Entenda, nós já oramos por isso há 13 anos. E nós vamos continuar a orar por isso. Mas o irmão precisa, amém. Mas entenda, nós podemos e devemos continuar orando. Fala assim, Senhor, dá aquele trabalho, aquela porta aberta que o Senhor tem, como o irmão orou aqui. Um horário das 9 às 6. Amém? Para quem quer o trabalho. Senhor, abre a porta do negócio. Eu estava falando isso para um irmão, e a irmã, o irmão no caso, eu vou falar irmão que fica mais fácil. Ele ficou meio chateado. Eu falei assim, a partir do momento que o seu trabalho, ele tira a tua prioridade com Deus, é um problema. Isso é peso e condenação? Não é. Não é. Entenda, o meu trabalho ele tem que estar amalgamado com o meu Senhor. O meu Senhor tem que estar lá dentro. Porque senão eu vou para o meu trabalho, Deus fica aqui, que agora eu vou entrar no meu trabalho. Fiz o que eu fiz, agora eu vou lá buscar Deus. Não, Ele está junto de você. Ele está perto. Entenda, tem coisas que você não pode abrir mão. Teve coisas que eu não abri mão. Quando eu falei que eu ia abrir um negócio, quantos riram? Ele está de prova. Ele aqui, José Guedes. Por quê? Eu criei, por isso falei. É impossível trazer cana para esse país. Eu estou dando o exemplo do que eu trabalho. Falei, o Deus do impossível vai fazer. O irmão trabalha com brigadeiros, docinhos, maravilhosos. Ele é um doce. 20 anos atrás, você não via esses doces aqui. Olha como é que as coisas vão evoluindo. Mas e aí? A questão que entra aqui é, tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Então faça com qualidade. Se você trabalha para alguém, mas eu vou fazer hora extra porque o meu patrão, ele não me paga. Eu falei isso para a pessoa, eu estava falando isso esses dias agora, eu falei assim, só tem
Duas coisas que eu faço. Se eu não estou satisfeito, eu não vou murmurar, eu vou ter que sair. É por isso que eu trabalho por conta própria. Porque eu cansei de reclamar. Ai, o meu horário, ai, o meu isso, ai, o meu chefe. Para! Mas antes disso eu tive que aprender a abençoar a vida de quem o Senhor pôs como liderança na minha vida. Aí a coisa mudou, a coisa transformou. Porque como que eu vou te dar algo se você no pouco você não consegue? Como que ele vai te pôr no muito? Como no pouco você murmura, como que ele vai te acrescentar no muito? Então nós precisamos entender que no pouco eu sou colocado. Então se eu fui colocado no pouco, eu tenho que agradecer ao Senhor. Agradeça pelo pão nosso de cada dia. Oh Deus! Deixa eu falar para você, gratidão é uma chave. Seja grato para você ver como que as coisas mudam. O meu casamento hoje, ele se transformou por causa de gratidão. Eu lembro que eu e o José Guedes, posso expor a situação, porque se ele reclamar, ele vai reclamar comigo. 2 endividados que oravam naquela sala ali, pegavam um na mão do Senhor e só que falavam assim, Senhor, cuida de mim e cuida dele. A gente não sabia quem tinha mais. Só que essa oração ela foi eficaz por causa de Cristo. Eu tive que entender que Cristo tem que estar na frente. É Cristo que abre as portas. É Cristo que faz, não eu. Eu só sou um instrumento, é como aquela luva. Eu só estou ali para conter o Senhor. O Senhor está dentro de mim. É o Senhor que traz direção. É o Senhor que traz estratégias. Mas por que você está a falar isso? Porque você vai fazer alvo esse ano. Amém? Amém. Quantos aqui vão fazer alvo? Amém. Eu lembro uma vez que uma pessoa queria casar, ela nem o vestido não tinha. O vestido apareceu na porta dela. Amém. Se quiser, depois eu falo para a irmã dar um testemunho aqui. Já deu. O vestido apareceu na porta dela. Como, ou quando aconteceu, isso não é um problema. Mas o Senhor cuidou. Viva uma vida de dependência que você vai ver que as coisas vão mudar. Esses dias agora eu estava em casa, estava almoçando. Eu não sei se você tem uma vida estável. A minha conta estava tudo pago. Falei, está tudo pago, você está feliz, não farta nada. Na hora o Espírito Santo ministrou no meu coração, quero falar. E eu fui para o quarto, eu só falei assim, entrei dentro do quarto, falei assim, eu não tenho o que chorar, quebranta, porque as contas estão pagas. Muita gente chora por causa das contas. Ou só eu? É só eu, oh Deus. Misericórdia, eu chorava por causa das minhas contas. Eu fui para o quarto. Quando eu cheguei lá, a presença ela manifestou sobre a minha vida. Houve quebrantamento, eu só agradeci, obrigado. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado por cada filho. Obrigado. Eu só ouvi assim, ó, és amado. Tem coisas que nós precisamos ouvir do Senhor. E ouvir dele que você é amado é um tudo. Quantos aqui se sente amado? Isso é tão importante. Porque quando você vai viver essa vida de propósito, essa visão, e quando você vai criar os seus alvos, você vai entender o quanto que você é amado. E aquilo que está acontecendo na sua vida não define quem Deus é. Amém? Olha para esse irmão que está do seu lado e diz assim, e aí, mudou algo nos seus alvos? Assim que conseguimos priorizar os alvos corretamente, não deixamos as outras coisas concorrer com propósito. Quando eu quero crescer, eu oro, jejuo, leio a palavra, confesso os meus pecados, discipulo, lidero célula. Irmãos, eu acabei de falar para você, e eu quero te chamar para isso. Tem um alvo de liderança. Seja aqui na igreja, seja no teu trabalho. Você sabe da história de José? Você acha que José ficou com o quê? Deus tinha dado um sonho para José. Os próprios irmãos deles aprontou com ele. Até estava vendo um irmão da quebrada esses dias agora falando sobre isso. Os manos dele enganou ele. Mas e aí? Qual foi o final de José? Governador da onde?
Essa aqui é a questão. O começo definiu. Só que para mim eu trago isso, eu estou falando Cris. José triunfou do início, meio e fim. Por quê? Ele ficou com a palavra. Então fique com a palavra que Deus deu. Fique com a palavra que o Senhor já falou para você. Se Ele falou que a árvore vai dar fruto, creia, declara, viva. Mas enquanto ela não der fruto, eu vou ficar parado. Não, viva. Fala assim para esse irmão que está do seu lado, diz assim, ó, eu creio que esse ano não terminou. Ainda vou colher frutos do Senhor. Amém? Olha que interessante, uma pesquisa feita para avaliar essas questões que eu estava falando aqui, ó. 37% de pessoas não têm plano nenhum. Eram pobres. Misericórdia. Uma vida sem alvo, sem plano é um problema. 51% das pessoas tinham algum plano. 20 anos depois, tinha algum sucesso. Aí 10% sabiam o que queriam, eram prósperos. 20 anos depois, 3% eram ricos. Olha que interessante, começou 10%, sabiam o que queriam, eram prósperos. 20 anos depois, 3% ficaram ricos. Por quê? Porque muitas vezes nós começamos algo, você vai começar o seu alvo, mas se perde no meio do caminho. Seja consistente naquilo que você fala. Tenha firmamento. Eu falo para você, para mim foi muito difícil empreender. Só que hoje nós estamos colhendo frutos. Nós estamos no 4º ano. Passamos pelos 3 anos de ajuste, entrando para o 4º agora parafusando. Só que aí que está, não adianta você querer saltar etapas. Até nisso a nossa igreja tem trilho do vencedor. Aí eu vejo irmão que fala assim, não, eu quero fazer o CFL, mas você nem fez o curso de maturidade. Como é que eu vou formar um líder se você não passou por um curso de maturidade? Não salte etapa da tua vida. Não, minha filha tem 10 anos, eu quero que ela vá para a faculdade. Ah, por favor. Eu estou falando isso para você com todo amor e carinho. Para de achar que Deus tem que fazer algo para você. Deus já tem algo pronto, estabelecido na minha vida e na sua vida. Não, peraí, Deus, vou casar com a Josefina. Vem cá, Josefina. Olha aqui, Deus. Mulher boa, sábia, cheia do Espírito Santo. É ela mesma, eita glória. É o Senhor que está comigo, hein? É o Senhor. Ok, o pastor Rogério até disse algo que eu achei interessante. Nós escolhemos, nós fazemos a nossa escolha. Só que antes dela, eu tenho que ir para Cristo. Eu estou falando de casamento como qualquer coisa. Vai comprar um carro, Senhor, livra-me do laço do passarinheiro. Vai comprar uma casa, Senhor, que o Senhor vá à frente. Esses dias agora eu estou orando pela minha casa. Uma das coisas que me pega muito, irmãos, é os juros. Eu vou orar para baixar. É impossível. É Deus que vai fazer. O possível eu faço. Se eu tivesse acesso lá, eu mesmo abaixava. Mas eu tenho que entender isso. Deus do impossível vai manifestar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Você pode declarar isso? O Deus do impossível vai manifestar na minha vida e na sua vida. Olha para esse irmão que está do seu lado e diz isso para ele. Queria chamar a equipe de louvor aqui em cima. E eu queria finalizar com 2 palavras. Mas antes disso, olha que interessante. Aplicamos 80% do nosso tempo em coisas urgentes. 20% para coisas prioritárias. Eu estou a falar isso para você, que uma das coisas que o Senhor ministrou no meu coração, o que é prioridade e o que é urgência. O que é prioridade para você? Está nesse culto hoje, gastando tempo,
gastando a sua vida com Cristo. Porque na verdade você não está gastando, você está vivendo, você está transbordando, você está enchendo. Viva isso que o Senhor tem para você. Eu sei que esse louvor não está falando sobre isso, mas tem pessoas que confundem. Não, agora eu vou lá, vou limpar o prédio, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Entenda, até a limpeza desse prédio não é prioridade. A prioridade era esse culto estar cheio, pessoas sendo ganhas para Cristo, pessoas sendo transformadas. Se a pastora Karina estiver vendo isso, ela vai me pegar. Mas amém. Mas, e aí, a limpeza? Ela vem como consequência. Entenda, riqueza não é para você correr atrás dela. Ela tem que vir como consequência. E ela vem. Quem é rico aqui? Por que você é rico? Por causa de Cristo. Celestialmente eu creio que as riquezas celestiais estão sobre a minha vida. Entenda, Maria muitas vezes, Maria e Marta, olha que exemplo interessante. Maria estava focada, Marta desfocou. Meu irmão está morto, as coisas não estão bem, as coisas não estão fáceis. Enquanto uns estão gastando tempo com o Senhor, outros estão preocupados com a morte da bezerra. Me perdoa dizer isso para você. Gasta tempo com Cristo. Para de olhar para as coisas banais desse mundo. Porque eu não tenho um iPhone, porque eu não tenho um carro. Até isso. Estava falando para o irmão, eu sou uma pessoa um pouquinho frontal. Não é notável, não é? Senhor, me dá um carro. Para que você quer esse carro? Quantos lugares tem esse carro? 2, cabriolé. Quantos irmãos você vai conseguir levar nele? Na bagagem? Então você compra 2, um de 9 e um de 2. Porque quando você vier para o culto, traz a de 9. A de 2 você vai passear com a tua varoa. Por que eu falei isso para ele? Porque senão fica algo sem propósito. Tem um irmão aqui no nosso meio que ele quase todo ano, quase não, mais de 3 vezes no ano ele fala assim, se tiver algum evento, alguém tiver dificuldade, fale comigo que eu quero abençoar. Muitas vezes a pessoa não pode estar numa conferência e falou, eu abençoo, porque eu sou muito abençoado. Entenda, ao partir o pão, você tem que entender que cada um vai comer um pouco. Mas isso, o que tem a ver isso com o alvo? O seu alvo, ele não pode ser só para você. Ele tem que estar a vida da igreja envolvida. A vida tem que estar envolvida. Projeta para mim 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Então uma das coisas que você vai entender é: seja específico no seu alvo. Não seja vago. Escreva. Eu quero passar na faculdade. Mas é impossível. Eu falei isso para uma irmã. Ela não está aqui. Essa irmã falou assim: é impossível entrar no SMAI. Eu falei: glória a Deus. O Deus do impossível vai manifestar. O que ela entrou? No SMAI. Ela que não quis ficar, mas ela entrou. É por causa da oração do Cris. Vou fazer um corredor aqui para o Cris orar. Não! É por causa da palavra. Se nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós cremos que nós podemos tomar posse. Nós cremos que nós podemos declarar. Amém? Escreva alvos e mantenha o foco. Relembre-os. Não adianta você escrever um alvo, pegar naquele papel, pôr lá na sala com a tua oferta das primícias. Creia, você vai dar a oferta das primícias porque é algo que você crê no ano que vem. Você olha para aquilo e fala assim: meu primeiro desse ano. Esse ano eu estou separando isso aqui para o Senhor. Tem uma irmã que ela faz isso, eu achei interessante. Ela tira X% do valor e já deixa separado o ano todo. Chega no fim do ano, ela vem aqui, entrega.
Porque ela entende que cada vez mais isso vai aumentando, cada vez mais isso vai acrescentando na vida dela. Não por causa do recurso, mas por causa da posição dela. Ela se posicionou em Cristo. Ela entende que o dinheiro não comanda ela, mas sim um Cristo. Amém? Amém, irmãos? Fale os seus alvos com alguém que você confia. Eu falava: Guedes, eu vou abrir uma pastelaria, Guedes. O Guedes olhava para mim e falava assim: mano, e aí? Ele foi um dos poucos que acreditou. Falava assim: Deus, é impossível aos meus olhos. Não há recurso. Não tem como. Mas eu não podia parar de falar. Muitas vezes você olha para a sua célula, é impossível multiplicar. Olha para Deus. Fala: Senhor, é impossível aos meus olhos. Mas para o Senhor nada é impossível. Nada é impossível. Eu lembro que eu paguei 35, foi 35? Foi 35, minha esposa está ali. 30 mil de dívida. Eu só recebi uma palavra assim: o que você não colheu em 10 anos, você vai colher em 1. O banco liga: ei, sua dívida está aqui. Eu falei: misericórdia. Temos algo para você. 80% da dívida nós esquecemos, você paga 20% e acabou a história. Eu falei: eu sou Tomé nessa hora, eu mando a nota de liquidação. Eu falei: Tomé, deixa eu tocar aqui para eu ver. Eu falei: é impossível. Natal ainda não chegou. Sabe o que aconteceu? Eles não mandam, eles mandaram para mim, tá aqui, ó, pré-nota de liquidação. Foi pago. O Deus do impossível. Eu podia ter desistido de estar na obra, eu podia ter ido lá para fora, propostas para Luxemburgo, propostas para França, Alemanha, Itália, daí por diante, Ucrânia. Mas eu prevaleci, não por minha causa, mas por causa de Cristo. E essa palavra ela vai dizer assim, ó: e é assim que se alguém está em Cristo, o que ele é? Olha para esse irmão assim e fala: você é nova criação. Aí ele vai dizer o quê? E as coisas antigas já passaram. E o que é que ele diz mais? Fica de pé, por favor. Você vai declarar isso com bom som, em boa voz. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Eis que as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Olha para esse irmão e diz assim, ó: as velhas já passaram, eis que o Senhor fez tudo novo. Tem algo novo sobre a tua vida. Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14. Cuidado para você não auto se preservar. Não, eu não vou fazer isso porque meu corpo não aguenta. Você acha que Deus vai te dar um piano sabendo que você não vai conseguir carregar? Você acha que Deus não vai te dar algo sabendo que você não consegue carregar? Não limite. E o que é que diz aqui a palavra do Senhor? Irmãos, quanto a mim o quê? Vamos de novo, 1, 2, 3 e... Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas... Você consegue declarar isso de novo? Você vai declarar assim comigo, ó: irmão, as coisas velhas já passaram, não julgo, não tendo alcançado, mas creio que já ficaram para trás. Aí você vai dizer assim, ó, fica para trás. Aí você vai dizer assim, ó: e agora
Eu creio que eu avanço pelas coisas que estão diante de mim. E eu creio que esse ano as portas estão abertas na minha vida, na vida do meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Você vai olhar para esse irmão e vai dizer assim, ó: esquece o que já passou. Aí você vai falar assim: o ano que vem é o ano da restituição. Quantos aqui já restituíram sonhos? Eu tinha um sonho. Eu não sei, para você pode ser banal, mas eu tinha um sonho, o Senhor me deu esse sonho. E é isso que você tem que entender. O Senhor, Ele está com você, Ele não te abandona. Eu não sei se tem algum alvo que você vê que é impossível, mas antes de eu orar por você, eu queria te convidar: faça os seus alvos, não limite, traga para propósito. Amém? Tem alguém aqui que tem um alvo que hoje para você não é possível? Eu queria que você viesse à frente. Para você, não para Deus. Para você pode ser impossível. Muitas vezes é finanças. Era impossível eu pagar aquela conta. Muitas vezes é saúde. É impossível ser curado. O Deus do impossível vai queimar no seu coração nesta manhã. Sabe, Guedes, uma das coisas que o Senhor pôs sempre no nosso coração, essa restituição. Entenda, há um propósito grande de Deus na sua vida. O diabo toda vez ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Tem algo sobre a vida de vocês dois. Nós continuamos, nós prevalecemos. Foi muito difícil, mas o Senhor sempre foi conosco. Ele nunca nos abandonou. Creia que vai acontecer. Só começa a declarar. Milhares de milhares. Milhares de milhares. Eu queria convidar os líderes aqui à frente. Você vai orar por esse irmão. Deixa o próprio Espírito Santo conduzir.